Queridos amigos da família Reconnect, mais uma vez estamos aqui reunidos, eu, Yuri Carraro e meu querido irmão Leandro Carraro. Com muita alegria, sintam-se em casa, sintam-se bem recebidos. Estamos aqui de novo com pão de queijo, né? Apesar que a gente nunca come esse pão de queijo, né? A gente come depois, tá, pessoal? E também a galera do estúdio aqui come, tá? Então, estamos todos aqui. Vocês também possam sentir na casa de vocês, onde vocês estiverem, junto de nós. E no episódio 7, vamos abordar sobre um tema que está muito vinculado ao que abordamos em outros programas, mas a gente vai entrar mais a fundo no cuidar de mim, cuidar do nosso interior, né, irmão? Também dê boas-vindas aos nossos queridos amigos e amigas. Olá, família, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que momento a gente esteja junto. O que importa é que nós possamos estar juntos aqui, nesses próximos minutos, falando sobre amor, falando sobre a vida, falando sobre um cadinho de cada um de nós. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês. É uma alegria. Uma alegria. E hoje, né, como estamos falando, vamos abordar sobre o cuidado de nós mesmos. Porque muitas vezes, né, irmão, a gente acaba cuidando muito mais dos outros, né? A gente fica focando o nosso olhar para o cuidado com aquele nosso familiar, aquele amigo, colega, enfim, com o nosso marido, esposa, enfim, qualquer situação que seja, a gente vai estar olhando muito mais para os outros e acabamos nesse modo automático, né, de ficar olhando para os outros, a gente esquece de cuidar de nós mesmos, de olhar para dentro, de fazer essa conexão, né, com o nosso interior. É assim mesmo. A gente está acostumado a isso, a tentar preocupar com o que está por fora e não se preocupar com o que está por dentro. A gente olha para os outros, mas pode olhar para um problema também, para um acontecimento. A gente fica tão focado no acontecimento que esquece de sentir como a gente está diante daquilo. Porque no final das contas, as pessoas, os acontecimentos e tudo que vai passar pelo seu livro da vida vai provocar você, vai mexer com você. Algumas coisas vão mexer com a gente de maneira positiva, outras coisas vão mexer com a gente de maneira negativa. E como a gente está reagindo diante disso? Cuidar da gente é ter atenção às nossas emoções. Será que eu fico atento ao que se passa comigo quando eu entro diante de um debate? Quando eu entro diante de uma conversa que não é agradável? Quando eu entro diante de um desafio? Quando eu entro diante de uma provocação de alguém? Quando eu entro diante de uma atitude de outra pessoa que me machuca, que tenta me ferir? Qual é a emoção que vem, o que se passa comigo? Porque para eu cuidar de mim, eu tenho que entender o que está acontecendo. Porque se eu não cuidar de mim, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Diz pra mim. A gente muitas vezes pensa assim, Deus cuida, né? Jesus cuida. Nosso anjo da guarda cuida. Verdade, não é mentira, né? Não é mentira. Eles vão cuidar. Vão cuidar de você, vão cuidar de mim, estão cuidando o tempo todo. Só que existe o fator primordial da gente querer se cuidar também. E a gente tem que estar atento a isso. E compreender o que é se cuidar. Porque se cuidar não é algo assim, eu só faço a minha higiene, eu faço uma atividade físicazinha e eu vou fazer o meu trabalho e tudo mais, eu tenho um momento também de lazer para relaxar e eu estou cuidando de mim. Será que é só isso? A gente geralmente olha muito só para o cuidado físico, exterior, né? E a gente esquece do mais importante, desse cuidado interior, porque a gente acaba reagindo, né? Quando a gente está na correria do dia, a gente acaba se deixando levar, né? Pelos nossos instintos, pelo momento, pela situação que nós estamos naquela ocasião, e acabamos sempre num estado meio, defensivo, de querer acusar os outros, né? De querer se preocupar com os outros, e não olhar para si, não olhar para suas emoções, para suas reações, para o seu cuidado, para seu estado de vibração naquele momento, né? Aquele seu estado de conexão, porque se a gente perde essa conexão consigo mesmo, a gente não está com esse cuidado interior, a gente acaba entrando numa vibração negativa, e aí quando a gente, né, irmão, a gente emana coisas não boas dentro da gente, a gente fica com raiva, com angústia, magoado, a primeira coisa que acontece com a gente, pela falta desse autocuidado, nós mesmos sentimos essas energias todas dentro da gente, nos machucando, nos prejudicando, e além disso a gente já chega e emana toda essa energia, joga para aquela pessoa que estamos aí conversando, e muitas vezes é uma pessoa que a gente ama muito, não é? Um familiar, uma pessoa que a gente tem convívio próximo. E então, né, irmão, ou seja, a gente, além de machucar o outro, emanando isso, nós mesmos recebemos essa densidade, né, de energias. E nesses momentos, assim, a gente
Eu posso falar, por exemplo, da minha vida mesmo, de coisas que eu já vivi. Às vezes a gente percebe que a gente está se abandonando, né? Porque a gente acaba cuidando de tudo, tentando resolver coisas que estão fora da gente, que às vezes não estão no nosso alcance, e coisas que a gente poderia resolver para nossa vida, poderia serenar e fazer diferente, a gente não faz. Aí muitas vezes na vida a gente tem a sensação de abandono, de autoabandono. Às vezes a sensação de abandono que a gente acredita que seja abandono dos outros, porque os outros não estão cooperando, porque as coisas não estão acontecendo. E às vezes a gente até, com esse sentimento de abandono, a gente até pensa que o Pai está abandonando a gente, né? Que Jesus está deixando de estar do nosso lado, que os nossos anjos da guarda não estão olhando por nós. Mas a sensação não vem porque eles não estão fazendo, mas é porque a gente está se abandonando. A gente está preocupado em cuidar demais de coisas que, na verdade, não são tão importantes assim. E o que importa mesmo é quem a gente está sendo diante dessas situações. Eu vivi momentos na vida que eu tive grandes dificuldades que me ocasionaram grandes dores. E nesses momentos, a sensação de abandono, a sensação de solidão, por mais que às vezes tenham pessoas que possam estar te apoiando, ela é grande, ela toma conta de você. E eu só consegui modificar esse sentimento em mim quando eu comecei a tratar o meu eu interior, quando eu comecei a tentar mudar como eu enxergo a vida, como eu vejo as coisas. Isso não foi fácil. A dor veio forte, veio provocadora, e eu precisei, com a ajuda das pessoas, porque tem uma frase que está no livro de Hermance Dufour, no Jesus Inspiração das Relações Luminosas, que diz que a gente não precisa vencer todas as batalhas. Isso é verdade. Só que a gente é meio que induzido a querer vencer todas, né? A querer ser o melhor o tempo todo, a querer conseguir resolver todos os problemas, a querer tentar ser aquela pessoa ideal que em todo lugar aparece, ou em toda rede social mostra. E isso acaba destruindo muito mais a gente do que construindo um ser melhor. E foi nesse anseio de entender a vida diferente que eu fui me perdendo. Eu precisava ver a vida de um novo jeito, de um jeito que fazia sentido e que não exigisse que eu vencesse tudo, mas exigisse que eu fosse carinhoso comigo. Porque a primeira atitude, eu acho, do autocuidado é ter carinho com você. Essa empatia consigo mesmo é fundamental. Se você mesmo não olha com carinho para você, especialmente nesses momentos mais desafiadores e difíceis, a gente esperar que o outro olhe para isso vai ser uma frustração. Vai ser terrível. Então, como é importante nesses momentos que a gente passa por dificuldades, né? E você não está sozinha nessa, né, irmão? Eu também já passei por momentos assim, tenho certeza que você já em casa também já passou por momentos de dificuldade, né, de muita tristeza, de mágoa, de momentos assim, para baixo mesmo. E aí, nesses momentos, como é importante a gente parar um pouco, né, e tentar conectar com nós mesmos dentro da gente, nossas emoções, e com Deus, com nossos mentores espirituais, como a gente falou, né, no começo do programa, mentores, anjos amigos, né, esses espíritos mentores que nos acompanham, que nos guiam, eles estão sempre com a gente. Então, quando a gente para um pouquinho, se conecta, a gente recebe esse auxílio. E aí, diante desses momentos difíceis, né, irmão, a gente precisa muito desse autocuidado, de ter uma pausa, né, uma pausa afetiva consigo mesmo, né. E aí, através disso, a gente possa, através desse autocuidado, não sei quais são as suas práticas, né, irmão, que você já fez na sua vida. Para mim, pelo menos, eu sempre busquei, além de, né, buscar a oração, né, de elevar meus pensamentos, fazia também meditações para acalmar, desacelerar. Também fazia leituras construtivas e que nos consolam e que nos traz mais sabedoria diante das dificuldades. E que a gente possa também fazer. E também até fazia. O que eu fazia também algumas vezes? Até escrevia no papel, assim, ou no computador digitava, os sentimentos, os pensamentos, as emoções que estavam vindo ali, para eu conseguir materializar aquilo e conseguir entender o que estava acontecendo e saber me acolher, sabe? E através disso eu consegui fazer o que eu. Né, respirar um pouco. Porque às vezes no momento assim, de dificuldade, a gente fica muito afobado. E a gente não olha para o quadro inteiro do que está acontecendo, né? A gente só fica talvez preso naquela dor, naquela dificuldade. Só que aquilo ali está querendo nos ensinar alguma coisa, está querendo trazer algum aprendizado.
Então, quando a gente escreve, pelo menos uma prática que eu fiz também, e também terapia, né? Também Sim. foi um passo importantíssimo que me ajudou bastante também a ir para terapia. E depois que eu escrevi, você sem me dar essas questões, levei em terapia, isso me trouxe uma análise melhor do que estava acontecendo e do que eu precisava fazer de mudanças na vida, né? Na nossa postura mental, emocional, como também atitudes práticas do dia a dia para me acolher, cuidar de mim, né? Nós nos cuidarmos e assim conseguir retomar a caminhada com mais leveza, né? Com mais saúde. Sim. Sim, você citou atitudes e detalhes que são importantes, é que todos nós temos que estar atento a isso, porque quando a gente está se abandonando, a gente está se sabotando, né? A gente deixa de cuidar da gente, há uma sabotagem nossa com a gente mesmo. A gente acaba se permitindo que isso aconteça. E você tem que parar, fazer essas reflexões que o meu querido e amado irmão disse aqui. Tentar entender o que você está sabotando em você. Porque muitas vezes quando a gente está num momento de dificuldade, de dor, é natural buscar fugas, é natural buscar recompensas imediatas para que aquela dor se acalme e a gente possa se aliviar um pouco. Isso não é algo errado. Por exemplo, estou muito cansado, eu vou ver um jogo, eu vou jogar um joguinho, eu vou fazer uma atividade física que é bacana, ou um joguinho também para lado intelectual, dependendo do jogo, é bem bacana e bem legal para estimular. Não é que isso esteja errado. Só tem que tomar cuidado com algumas fugas que às vezes acontecem, somos imperfeitos, né? Na comida, no álcool, né? Em outras situações, mas elas com prudência, né? Tipo, sabendo evitar elas o máximo possível, a gente consiga, sim, né? Sim. Mas tem sua validade ali nos pequenos detalhes, eles têm sua ajuda no primeiro momento. A grande questão é que a gente acaba utilizando esses momentos que são pequenos alívios como bote salva-vida, como a salvação para aquele sentimento. Eles não são a salvação. E a gente percebe isso não na primeira vez que a gente usa, mas depois de muito tempo que a gente está usando isso, e a gente percebe que cada vez precisa mais, porque aquele tantinho, por exemplo, se eu jogo um joguinho, eu jogava só meia hora para me acalmar, agora eu já estou jogando 4 horas, porque já não está mais adiantando. Compulsivamente, né? Começa a virar algo que está tomando a minha vida, porque eu estou buscando a salvação, que é o Jesus fala, né? Você precisa ser salvo, nós precisamos ser salvos, nós precisamos buscar a salvação. Só que eu estou buscando essa minha salvação, essa minha mudança no lugar errado. E é esse detalhe que eu preciso observar em mim, que atitudes de autossabotagem que eu estou aplicando na minha vida, que está fazendo eu evitar adentrar aquele sentimento, porque surgiu aquela dificuldade, surgiu aquele ponto de dor em você, surgiu aquele ponto de dor na sua vida, você tem que tentar, como meu irmão falou, escreve, pontua, e reflete, cara, o que está acontecendo para eu me sentir assim. Porque, tudo bem, existe algo não agradável que está surgindo, existe uma situação delicada, existe uma pessoa delicada, existe uma questão de saúde delicada, pode ser 1000 coisas que pode estar acontecendo com você. É vida, é viver. Viver é se expor aos riscos, viver é desafios. A gente não está aqui passeio, a gente está aqui a trabalho. Então, surgiu isso aí, que sentimento está brotando, o que está acontecendo comigo? Que eu posso... Porque a grande questão não é arrancar o sentimento de você, porque não tem como arrancar você de você mesmo. É tentar carinhosamente modificar o sentimento de maneira positiva, com atitudes positivas, com um pouquinho de carinho com você, um pouquinho de atenção com você. Às vezes a gente fica muito ansioso com as coisas, por exemplo. Muita ansiedade na vida, muita pressão, muito acelerado com as coisas. E a gente percebe que isso está fazendo mal pra gente. Só que a gente não consegue parar. E vai aumentando, e vai aumentando. E aí a gente busca fugas, que é esse exemplo. Nós acabamos buscando fuga. Eu sempre tiro um tempinho, e o tempinho vai só aumentando. O que era meia hora tá virando já 2 horas. Então, tá só piorando, já não tá mais fazendo o mesmo efeito, já não tá te aliviando tanto. É como se eles fossem analgésicos, né? Sim. Então, a gente toma um remédio para dor de cabeça, né? E aí você vai, você evita ali, temporariamente, né? Alguma dor, alguma questão. Mas se a gente não olha para a causa, a raiz, o que tá a origem daquilo, a gente vai se viciando no remédio, achando que aquilo ali pode ser uma possível solução, que alivia, né, nossas dores. Sim. Mas aí quando a gente vai ver, o que é a origem do problema está piorando dentro da gente, tá tomando distante, conta, tá distante do que a gente está tratando ali de verdade. Né? Da atitude que a gente está escolhendo, está distante para solucionar. Isso. E aí a gente precisa parar e tentar entender o que sentimento está ocorrendo dentro, para quando a gente entende o que está se passando um pouquinho por dentro da gente, por ansiedade, o que está provocando a minha ansiedade, por que ela está disparando toda hora?
em função do medo, em função de projeções que eu coloco na minha vida. Pode ser diversas coisas que estão acontecendo com você. Na identificação dessas coisas, e aí, lógico, a gente precisa de ajuda. Sozinho, a gente já viu que a gente não chega muito longe sozinho. Sozinho a gente se perde muito na caminhada, a gente se engana, nós mesmos nos enganamos, porque nós mesmos criamos mecanismos ilusórios para a gente não olhar para nossas sombras, para as questões mais profundas, e a gente acaba entrando nesses analgésicos, né? E jogando culpa no outro, naquela situação, e não olha para o principal. Então, se a gente fica só na gente, no nosso mundinho, a gente se confunde, fica embaralhado realmente, e não olha com mais profundidade, com assertividade, qual o caminho da verdadeira solução, né? É aquele ditado que a gente conhece: 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 pensam melhor que 2. Então, pedir ajuda para quem você gosta, para quem você respeita, buscar ajuda com profissionais que vão ter entendimento, vai facilitar você, depois de descobrir esse sentimento, ou na tentativa de descobrir esse sentimento, deixar isso mais claro para você. Para que no momento que a ansiedade começar a tentar tomar conta, você já sabe o sentimento que está disparando. E aí você já vai conseguir conversar consigo mesmo. Porque, para e pensa. Se você gosta de uma pessoa, você não quer abandonar ela, e está vendo ela em dificuldade, o que você faz com ela? Deixa ela sozinha? Ignora ela? Ou você bate um papo com ela? Ou você leva uma xícara de chá para ela, senta do lado, deixa ela chorar no seu ombro, tá ali presente, quando ela quiser conversar, começa a conversar com carinho, para ajudar ela a sair daquele momento, não é verdade? A gente faz assim. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer ver a pessoa bem, a gente não abandona ela lá. Ela tá desesperada, não sei o que. Eu amo ela, quero ela bem, e eu sei que vou deixar ela ali sofrendo desesperadamente. Você vai fazer isso? Você não vai. Isso não é a solução. Então, se com as pessoas que a gente ama, a gente faz isso, por que você não faz isso com você? Pô, tô com um problema, senta com chá, se encosta, bota uma música que você goste, que te acalme. Reflete sobre o seu sentimento, escuta o que está acontecendo com você, bota para fora, verbaliza, fala pro alto mesmo. Eu tô chateado com aquilo, poxa, esse é um exercício que a gente deveria ter, conversar com a gente mesmo. Mas eu vou parecer um louco, antes um louco feliz do que um normal triste. Com certeza. Então, que a gente possa ter esse costume de pensar e falar com a gente carinhosamente. Poxa, Leandro, aquele acontecimento está atrapalhando a gente mesmo, né? Dá tanta aflição, dá tanta tristeza, mas aí você vai naturalmente tentar conversar com essa tristeza. Pô, mas não precisa ficar tão triste. Tem outras coisas boas, tem outros pontos legais que a gente pode aproveitar. E confia, o que a gente não pode resolver, eu estou dando um exemplo de conversa que vai ajudar a acalmar esse sentimento. Imagine que você está conversando com alguém que você ama, porque você tem que se amar. Você tem que conversar com você mesmo. Então, essa atitude de cuidar de você, o primeiro passo é aprender a conversar com você. Porque a gente evita conversar com a gente demais. Isso faz um mal. Então, essa primeira atitude de se sair de você e olhar para você, como se você estivesse olhando de fora. Eu estivesse vendo o Leandro de fora e falando: Leandro, calma, vai dar tudo certo, calma. Não se desespera. Não vai ficar ruim. E se der a pior situação, você não está sozinho, vai dar tudo bem também. Confia, você nunca vai estar sozinho. Então são detalhes que vai acalmando e vai te ajudando a enfrentar um momento que você estava com autoabandono, com desespero, com o sentimento de realmente está tudo quebrando. Essas pequenas conversas que vão te ajudando a fazer um movimento. E lembra, tem que ser uma conversa amorosa, porque você tem que ter amor com você e não cobrança com você. Engraçado que essa conversa que você trouxe, irmão, lembrou de um filme que está agora no cinema, não sei se já saiu, está quase saindo, que é aquele Divertidamente. Sim, eu não vi o segundo ainda, que está no cinema, eu só vi o primeiro, mas estou doido para ver o segundo. Eu vi. Já viu já? Então, muito bom também? É bom também. Maravilha, porque esse filme, ele traz essa questão de a gente conversar, você vê várias emoções que há ali, né? Alegria, tristeza, ansiedade, né? Várias outras. Ansiedade, acho que é a do momento, né? Que a grande questão do momento é a ansiedade. Então, foram geniais nessa escolha, né? E aí, nossa cabeça é isso. São várias emoções, sentimentos e questões ali dentro da gente que, se a gente não olha para elas ficam num estado, assim, de bagunça mental, né? E aí a gente pode perder a conexão com nós mesmos, perder a base da nossa felicidade, da nossa cura.
Então, quando tem lá no filme, né, mostra as interações, qual a importância da tristeza, né, no primeiro filme, pelo menos a tristeza, como era importante, né, era meio subestimada, como normalmente a gente faz, né? Principalmente os homens, né, irmão? Muitas vezes o homem não abre espaço para a questão da tristeza, de olhar para dentro de si, mas a mulher tem muito mais essa capacidade, essa sensibilidade, né, de olhar para os sentimentos interiores. Então, que a gente possa olhar para os nossos sentimentos, para cada um deles e conversar com eles. A tristeza vem nos trazer muitas lições, a felicidade também, o medo, né, também tem os seus objetivos, propósitos, a ansiedade também tem algo querendo nos sinalizar. Só que aí quando a gente conversa com eles, a gente não deixa se dominar por um deles, né? A gente tenta ter um equilíbrio, né, entre eles e ouvir cada um deles, como até aquela ideia que eu trouxe do síndico, né? Como se a gente fosse um síndico dessas emoções e a gente estivesse tentando coordenar elas para ouvir elas, acolhê-las e trazer as lições para a nossa vida. Então, quando a gente tem essa conversa interior, esse cuidado interior, a gente ouve cada uma dessas emoções e as questões que nós vivenciamos, que nós somos realmente uma complexidade de coisas, várias camadas, né? A gente vai passo a passo. Sim. E aí, seja fazendo essas práticas que a gente falou aqui, buscando ajuda, a gente vai tendo esse cuidado interior maior. E quando a gente faz esse cuidado, né, irmão? A gente consegue passar pelos nossos ideais, né? Nossos projetos de vida, seja na vida da matéria, seja nossos propósitos também espirituais, né? De crescimento, transformação, com um caminho mais leve, com mais paz interior. E aí a gente não fica mais tão reativo, né? A gente não fica tão reativo diante das situações das pessoas à nossa volta. Isso mesmo. Então, quem não viu esses filmes ainda, viu, gente? São excelentes. Cada vez mais aí a Disney e outras produtoras estão trazendo lindas reflexões, né, através dos desenhos. E então, que assistam, que vai também ser muito importante para esse cuidado interior. E é isso, né, irmão? Hoje abordamos sobre um ponto que devemos ter todo o foco e cuidado na nossa vida. E mais uma vez, meu relógio toca de alarme, gente. Aconteceu mais uma vez. E é isso. Esperamos vocês no próximo programa. Espero que vocês também consigam cuidar de vocês mesmos, dentro dos limites da capacidade de cada um. E eu e meu irmão também estamos nessa jornada. E vamos continuar aprendendo juntos aqui nessa família do Reconnect. Bom? Então, manda um abraço para todos. Fiquem com Deus até o próximo programa. Até, se Deus quiser.